noite, Deus abençoe esse dia tão especial na tua vida. Pastor Leonardo, para abençoar você nesse podcast maravilhoso, podcast do mundo real, o mundo bíblico. É por isso que estamos aqui com essa voz abençoada, bíblica, para mostrar a você testemunho de vida, pessoas, doutrinas e muito mais do que você imagina. Deus vai nos abençoar aqui para trazer para vocês. E hoje, no podcast hoje, tivemos um culto abençoado dentro do Projeto Ágil, claro. Hoje, todo sábado, às 15 horas e às 18 horas, os jovens da nossa igreja, eles têm um compromisso. E por falar em jovem, o programa de hoje nós trouxemos o coordenador dos jovens para falar conosco sobre tudo do Projeto Haja. E ele, pastor Alex Fiuza. Boa noite, pastor Alex. Boa noite, amado pastor Leonardo Miranda. Que presente, que prazer estar aqui depois dessa poderosa reunião dos jovens, que eu confesso, pastor, tenho sido muito abençoado de participar dessas reuniões. Glória a Deus. Deus deu essa visão maravilhosa ao nosso pastor, reverendo Zé Santana, que nós louvamos a Deus pela vida dele e temos sido abençoados, pastor. Perfeito. Glória a Deus. Pastor, quantos já temos? Nós vamos falar sobre o testemunho de vida do Senhor e tudo, mas a gente queria saber quantos já foram batizados com o Espírito Santo? Pastor, já passamos de 50. Já passamos de 50. Já passamos de 50 entre Meu crianças, Deus. adolescentes, jovens e pais que vêm na reunião e foram batizados também com o Espírito Santo. Que legal. Bom, eu vou conversar com o pastor Alex aqui, mas é claro, hoje pastor Alex, hoje coordenador da juventude, mas pastor, o senhor não era isso tudo antes. Como é que o senhor chegou a esse homem de Deus que é hoje, pastor? Pastor Leonardo Miranda, eu sou um milagre que o nosso Deus fez, né? Porque a minha vida antes de Jesus, então eu era um jovem perdido, um jovem completamente perdido. Jesus entrou na vida, mudou. Mas eu sou natural de Petrópolis, né? E eu conheci Jesus através desse ministério em Petrópolis, através de um colega de trabalho, pastor. Uhum. Ele convidava para ir à igreja e esse colega de trabalho, a gente viveu junto na noite. E a gente tinha uma vida muito perturbada, assim, de baile, de noite, né? De droga, de tudo isso. E esse colega se rendeu a Jesus. Glória a Deus. Ele se rendeu a Jesus e eu percebi uma mudança na vida dele. E eu ficava olhando para esse jovem e falava assim, poxa, eu quero ser como ele. Eu falava, poxa, eu quero ser como ele. E ele me convidava para a igreja e falava, eu vou, mas eu nunca ia, pastor. Convidava. Como muitos, né? Muita gente fala, eu vou e não vai. E eu não ia. Até que surgiu uma situação na minha vida complicada, pastor, de um relacionamento que eu tinha pecaminoso, né? E a jovem com quem eu me relacionava, ela manifestou um demônio. Que isso, pastor? Sério? Sim. Jesus. E eu fiquei apavorado. Eu falei, que é isso? E na época, pastor, a minha mãe, ela sempre foi cristã. Né? Ela criou a gente na igreja. E eu, na adolescência, então, né, saí da igreja, né, me perdi. E eu falei para minha mãe lá orar por essa moça. Foi lá e aí expulsou o demônio da moça. E eu lembrei desse colega, que eu já até nem trabalhava mais com ele, e falei, poxa, me leva na tua igreja. E ele então me levou na igreja, que estava localizada no bairro Alto da Serra, nesse período em Petrópolis. E quando eu cheguei lá no culto, era um culto de sexta-feira. E no período era aqueles cultos de libertação e quebra de maldição. Culto forte, hein, pastor? Senhor. Culto forte. E quando eu chego lá, quem estava ministrando essa reunião, representando o nosso reverendo? Pastor Evandro Farias Luz. Culto forte com um pastor de poder. Pastor Evandro. E pastor, na pregação, ele pregou, começou a orar. Pastor, muitas pessoas sofrendo com demônios, pessoas possuídas por espíritos malignos. Olha só.
E quando eu olhei aquele quadro, eu falei, poxa, eu não posso continuar vivendo assim. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. E eu fui, pastor. Olha só. Eu entreguei minha vida a Jesus. Agora, que impacto, né, pastor? Foi um impacto. Isso é um impacto muito grande. Aí, quer dizer, eu entreguei minha vida para Jesus e aí, então, me deram o conselho bíblico, né? Aquele conselho bíblico que normalmente a gente recebe após o apelo. Então, que eu deveria fazer as aulas bíblicas, né? O chamado discipulado, a formação do discípulo. E aconteceria todos os domingos pela manhã. Então, eu comecei a fazer essa aula bíblica. E a minha mente, pastor, Deus começou a abrir a minha mente para as coisas de Deus. E eu comecei a perceber que eu precisava dominar e conhecer a Escritura, a Bíblia Sagrada, para que a minha vida, então, tivesse uma mudança, né? A obediência à palavra levaria à mudança da minha vida. E no quarto encontro, foi a quarta aula, então seria o batismo, pastor. Seria o batismo. Aí dentro de mim veio aquela coisa, mas batizar é um compromisso muito sério, né? Muito sério, o batismo. Mas eu me comprometi com Deus que tudo que eu ouvisse na Bíblia eu ia fazer. Né? E aí aquele trabalho maravilhoso do Espírito Santo dentro de mim falou, você não ia fazer? Então... Aí eu falei, vou me batizar. Interessante nisso aí, pastor, que a minha mãe, minha querida mãe, dona Quitéria Vilma, ela falou assim, eu vou nessa igreja saber o que está acontecendo, tu estava fazendo bagunça por aí, e agora você já vai se batizar, tem alguma coisa errada, eu vou lá. Aí o senhor vê, né? E aí a minha mãe vai num domingo de manhã, que seria o meu batismo, e tinha aula bíblica. Pastor, quando ela ouviu a palavra, ela ficou apaixonada pela palavra. Olha só. E eu me batizei e ela falou, eu quero vir para essa igreja. Poxa, olha pastor, aí eu falei assim, não, minha mãe, a senhora não pode vir, porque na nossa igreja nós não fazemos proselitismo. A gente não convida crente de outra igreja. Eu era um novo convertido, né? E aí, poxa, essa semana Deus leva o reverendo em Petrópolis. E aí eu falei, reverendo, minha mãe quer vir para a igreja aqui, mas eu falei com ela que a gente não faz proselitismo. Aí ele falou assim, o Alex, mas Deus vai trazer muitas pessoas. Olha só. Pastor, e Deus trouxe a minha mãe, é uma bênção, funciona lá em Petrópolis, né? Poxa. E aí foi trazendo a família, pastor. Deus fez um milagre na minha história, na minha vida. Nossa, Não, nós estamos aqui acompanhando um pouquinho a história do pastor e... William, eu vou chamar o break, tá? É muita história, porque eu quero voltar no próximo bloco, a entrada dele no Exército de Deus, como se deu essa entrada na missão. Hoje é um dos pastores abençoadíssimos que auxilia o nosso reverendo, mas a gente vai saber isso depois do break e a gente volta já. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Voltamos
com esse programa abençoado, e eu quero sempre lembrar vocês que onde nós estamos, é óbvio, o Espírito Santo ele está presente. Está presente aqui nessa conversa porque eu estou conversando com o pastor Alex Fiuza, um grande homem de Deus com um testemunho profundo e forte. Pastor Alex, o senhor se converteu, se batizou, fez as aulas bíblicas, mas não parou por aí. Ah, não, pastor. Então, a gente está falando do ano de 2004, foi o ano que eu me rendi a Jesus, né? Olha só que legal. E um ano muito especial na minha vida, né? Na minha trajetória com Jesus. E desde que eu cheguei na Assembleia de Deus do Gramacho, então ali em Petrópolis, né? Uma congregação em Petrópolis, eu sempre ouvi falar do projeto de missão O Exército de Deus. Sim. Onde jovens vão doar no mínimo um ano da sua vida para fazer a obra missionária. E pastor, por gratidão a Deus, tudo que Deus começou a fazer na minha vida, a transformação, não tinha paz, agora com paz, né? Quer dizer, Deus mudou aquela dentro, né? Sim. Aquela perturbação dentro. Deus me livrou de uma vida pecaminosa, fui liberto, né? Sim. Então eu falei, poxa, eu tenho que doar um ano da minha vida para a obra missionária. E nesse período aconteceu um encontro de pastores e missionários em Ribeirão Preto. E pessoas da igreja que quisessem lá doar uma semana, como acontece evangelizando. E eu consegui me organizar lá no meu trabalho e falei, poxa, eu vou doar uma semana para evangelizar. E aí nessa semana, pastor, o coração, o coração sacudiu. Falei, poxa, eu quero fazer isso intensamente um ano, né? Então quando foi em agosto de 2005, eu ingressei no Exército de Deus, né? 14 de agosto de 2005. Foi o meu ingresso no projeto Exército de Deus. Um ano antes de mim, porque eu fui em janeiro de 2006, um ano antes de mim. Pertinho ali, tá junto, né? Contemporâneo. Então, pastor, e eu entrei para doar um ano. Sim. Eu falei assim, eu vou doar um ano da minha vida para a obra de Deus e depois eu retorno para as atividades normais, né? E, pastor, só que esse um ano passou muito rápido. Voou, né, pastor? Pastor, passou, quando eu vi já era agosto de 2006. Olha só. E eu falei assim, reverendo, eu posso doar mais um ano? Porque passou um ano. Ele falou, não, pode, fica mais um ano. Aí eu fiquei mais um ano, pastor. Só que esse outro ano eu comecei a sentir o gostinho, né, de estar vivendo integral. Viver integral, E aí passou muito rápido, eu falei, reverendo, mais um. Aí já era pro terceiro. Aí eu comecei a entender que Deus, então, estava me chamando para viver integral nessa obra, né? Ajudando o nosso reverendo, a quem Deus deu a visão, né? Deus chamou ele desde 85. Imagina, quando eu cheguei, muita coisa já estava acontecendo aí, muitos irmãos, né, sendo usados por Deus. Então eu cheguei bem depois e fui muito bem acolhido, graças a Deus, entendeu, pastor? E aí quando chega o ano de 2009, aí Deus então me abençoou com o casamento, olha aí, pastor. Olha que bênção. Deus me abençoou com o casamento. Vitória. E como esposa, na época, missionária Elaine, né? Que se tornou então agora Elaine Fiuza, né? Elaine Fiuza, hein? Que Deus glória, me abençoou grandemente, veio o casamento. Poxa, que bênção. O casamento, e aí logo em seguida, né, se a gente for seguindo, em 2011, é quando vai ter aquela consagração de pastores, né? E aí, então, aí dali pra cá, quer dizer, nunca mais... Agora, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Sim. Qual o impacto direto que esse ministério que Deus entregou ao nosso reverendo, ele causou na sua vida? O senhor falando, a gente já percebe vários, mas houve um impacto, se mudou completamente sua mente, sua maneira de ver as coisas, sua maneira... Porque o senhor vem de um jeito, a gente é assim, a gente vem de um jeito para Cristo e nós somos transformados. Como diz lá em Provérbio, a luz do justo, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O senhor sente que tem assim, o ministério que Deus entregou ao nosso reverendo tem um impacto na nossa vida, seja ela familiar, seja ela, o senhor como homem de Deus, homem marido, o senhor sente que isso vai impactando a nossa vida?
Pastor, em tudo. Impactou em tudo, porque eu venho de uma família muito pobre. Meu pai, ele foi um pedreiro, depois um cobrador de ônibus, porque teve uma situação de saúde. E minha mãe do lar de casa, né, trabalhando em casa. Somos 5 irmãos. Meu irmão Alexandre nasceu, meu irmão mais velho, né, aquele que impactou a nossa vida pelo seu exemplo assim, de trabalho, né, ajudar o pai em casa. 15 anos ele foi trabalhar, assinou a carteira. A gente não tinha, pastor, até os 14 anos de idade eu não tinha luz elétrica em casa. Você sabe o que é isso? Não sei. Eu não sei porque... Eu também era muito pobre, mas tinha luz em casa. Pois é, na cidade de Petrópolis, né, de um bairro pobre, entendeu? E a gente não tinha, até os 14 anos de idade, não tinha luz elétrica em casa. Então aí depois os filhos foram trabalhando, as coisas foram melhorando, né? Mas eu venho dessa realidade. Então, quer dizer, desde a minha infância, cheio de complexo. Cheio de complexo. Eu tinha muito complexo. O meu irmão Alexandre, quando nasceu, ele nasceu com o lábio aberto, tem um nome que eles dão, e também não tinha o céu da boca. Mas depois o nosso homem de Deus, o William, ele fica por trás dos bastidores. Um dia você vai vê-lo. Ele vai ver depois o nome pra gente. Aí coloca lá. Ele coloca aí. Pastor, então, aí, e eu na escola, por exemplo, as pessoas ficavam brincando com ele, chamando de fã e não sei o quê. Desde muito novo, aquilo pra mim tá mexendo com meu irmão. Então eu era muito brigão, revoltado, entendeu? O cara complexado. Eu achava que todo mundo tava mexendo comigo. Então eu era uma pessoa muito complexada, disposta a matar ou morrer, sabe? Brigar. Então, quer dizer, não é sempre... Hoje o Alex é um homem transformado, mas não era assim. Então era desse tipo a minha vida. Quando Jesus entra e eu conheço a igreja, muda completamente. Então, quer dizer, você estudar para ter uma formação, você imagina dar uma aula, aconselhar, ajudar a família. Imagina o crescimento, pastor. Poxa. As aulas que a gente aprendeu sobre casamento, o que é casamento, por que casar, quando casar, a missão. O aprendizado sobre a igreja, né? Por que igreja? Por que a gente faz parte de uma igreja? Então, toda essa formação, esse ensinamento, quer dizer, vem das Sagradas Escrituras através de um pastor que Deus levantou. Todos nós temos um mentor, né? E Deus levantou para mentorear, né? Para cuidar dessas ovelhas da Assembleia de Deus do Gramacho, o nosso reverendo Zé Santana, né? A renúncia dele, da esposa pastora Cristina, uma história bonita de um homem que renuncia tudo e vai estudar, se coloca na mão de Deus, e Deus então o trouxe para o Gramacho e fez essa potência que é a Assembleia de Deus do Gramacho, não, uma potência missionária. Glória a Deus. Poxa, aqui eu gosto de fazer essa pergunta, eu pergunto isso em todos, vocês percebem, vocês estão acompanhando o nosso podcast do Mundo Real, você sabe que eu sempre pergunto sobre o impacto dessa visão ministerial na vida dos nossos irmãos, porque é uma coisa nítida. As pessoas chegam de um jeito, elas com mente, com pensamentos, com aspirações, mas através da palavra de Deus as pessoas vão sendo transformadas. E Deus deu essa graça ao nosso pastor, porque ele, através da Bíblia, ele transforma. Eu sempre falo, onde eu vou, pregando aqui na Zona Sul, pregando em qualquer outro lugar, que eu brinco com a missionária Gilza, e eu falo, quem era a Gilzinha antes, hein? Aí ela fala, quem era o Leonardinho antes? E nós então concordamos que antes éramos um tipo de pessoa, mas uma vez que rendemos nossas vidas a Cristo, fomos completamente transformados. Poxa, que legal. Agora eu quero só fazer um pedido a você que está em casa. Curta, comente esse vídeo, porque vai nos ajudar muito. Você que está nos assistindo, dá uma curtida, só você ali clicar ali no curtir, dar aquele joia, e também você pode compartilhar essa live agora com alguém, com um amigo que está que você conheça, que você quer que ouça esse testemunho, vai ser importante. A gente vai para o break e daqui a pouco eu quero falar sobre o Projeto Jovem. Pastor Alex é o representante do nosso reverendo num projeto que está revolucionando. Estamos percebendo avivamento, cheiro de avivamento, e começando, sabe com o quê?
crianças. A gente volta já já. Deus abençoe você, daqui a pouco estamos de volta. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yes. All day, all night. 'Cause I like to fly, I whine so high, directions high. Estamos de volta com testemunho bombástico. Pastor Alex Fiuza está aqui contando um pouco para a gente da sua trajetória dentro desse ministério abençoado, dessa igreja gloriosa que nos salvou. E agora o assunto é avivamento. Nós temos percebido que Deus tem tido muita misericórdia, porque o nosso reverendo é um obediente à visão celestial. E Deus disse ao seu coração que a juventude precisava buscar o Senhor. Isso na história era muito comum, porque quando você fala de avivamento na história, você verá que a partir principalmente da Inglaterra, muitos casos de avivamento começaram com crianças. Você tem o país de Gales com Evan Roberts com 13 anos de idade. Você tem na América, na própria América, você tem ali o Jonathan Edwards com 8 anos de idade. E você vê mover de avivamento com crianças. Pastor Alex, o que é esse projeto, esse mover do Espírito Santo no Gramacho? Pastor Miranda, eu sou muito abençoado. O senhor sabe disso. Oh, glória. Sou muito abençoado. Deixa eu ver, pastor, no ano de 2009, que eu falei para o senhor, foi a bênção que Deus me deu do casamento, né? Mas também foi a minha vinda para o Projeto Jovem. Projeto Jovem. Que legal. Era Nova Juventude Adolescente em Ação. É. Agora, essa visão, né, de trabalhar com jovem, né, de olhar para o jovem como e ver a alma, né, não ver o jovem, mas ver a alma do jovem, isso Deus deu ao nosso reverendo, quer dizer, há muito tempo, né? O projeto da juventude, ele começa em 89. Então, quer dizer, até eu chegar, se passou muitas gerações, muitos homens e mulheres de Deus hoje, pais de famílias, empresários, então eles passaram por esse projeto, né? E Deus então me trouxe, como eu falei para o senhor, a missão, eu ingressei em 2005, eu fui para Maringá, fiquei um período em Maringá, na cidade de Maringá, Paraná, e depois eu vim para a igreja sede, e eu fiquei ali. Quando foi em 2009, então Deus orientou o nosso reverendo eu ir trabalhar com jovens ali, e a visão era trabalhar para que novos jovens viessem para o exército de Deus, para a missão. Então ter um missionário ali dentro do projeto. Então foi muito legal porque a gente aprende muito, né? Quando a gente pensa em criança, adolescente, jovem, nossa, como a gente aprende, né? Participa da formação, muitos aconselhamentos, né? E a Bíblia, né? A gente olha para a Bíblia, a gente vai ver como o senhor está falando. Então, quer dizer, esse avivamento, ele percorre a Bíblia, né? Deus chamou ainda jovens para fazer esse trabalho. E dentro desse trabalho, pastor, com os jovens, a gente está experimentando, eu acredito que na minha vida, a melhor fase. Olha só. A melhor fase. A gente já passou por algumas fases na juventude excelente, maravilhosa, sabe? Mas essa fase que a gente está agora, a gente completou
70 sábados. Meu Deus, 70 olha que legal. sábados dessa fase aí. E como tem funcionado, né? Deus orientou o nosso reverendo que a gente tivesse aos sábados 2 encontros nesse sábado. 3 horas e 18 horas. Às 3 horas da tarde, às 15 horas, eles se reúnem, a gente faz uma oração e então eles vão para a rua fazer evangelização, né? O trabalho que Jesus sempre amou fazer e a gente não pode parar, a gente deve fazer esse trabalho da evangelização. E às 18 horas, né, a gente faz aquele trabalho de um culto de oração. Agora, isso aí vai contra, pastor, qualquer coisa humana de falar que vai atrair o jovem. Porque assim, o jovem ser atraído para a evangelização e para a oração, só o Espírito Santo pode fazer isso. Só ele, pastor? Só o Espírito Santo. Porque normalmente, o que a gente ouve dizer o que jovem gosta. Aí as pessoas começam a trazer para dentro da reunião jovem o que acredita-se que o jovem, que vai atrair o jovem. E então, quando Deus então fala com o reverendo sobre a metodologia do céu, vai em contramão a tudo isso aí, né? Porque chamar para orar e evangelizar. Não, é verdade. E, por exemplo, e não é que seja pecado, né? Por exemplo, a gente já teve a fase na igreja assim, com a coreografia, com as peças teatrais, né? As cantatas. Poxa, coisa assim muito boa, né? Foram fases que Deus deu. Agora, essa fase, quer dizer, se Deus dá a direção de também que fosse uma fase, né, do jovem estudar a Bíblia, montar um grupo de coreografia e tal, amém. Mas só que não foi isso. Quer dizer, Deus deu a direção ao nosso reverendo de pegar criança, olha só, adolescente, jovens e trazer para a evangelização e para a reunião de oração. Pastor, a princípio um desafio. Sim. Um desafio, quer dizer, imagina, qual jovem vai querer fazer isso? Aí é onde o Senhor entra maravilhosamente, pastor. Porque a primeira reunião foi em Copacabana. Foi aqui na Zona Sul. Em Copacabana. E como que a gente ia para Copacabana? A gente reuniu os jovens, pegou o trem, quem deu para vir de trem, pegou o ônibus e veio. Pastor, não veio tantos jovens. Não veio tantos jovens. Mas aqueles que vieram... Sim. Poxa, a gente foi impactado pela presença de Deus. Eu percebi a oração, que era uma oração diferente. Diferente, né, pastor? Era uma oração diferente em que sentido? A gente participa de muitas reuniões de oração. Sim. E a gente sabe que às vezes você vai para uma reunião de oração e às vezes você está lá orando com o microfone e tem as pessoas que estão assistindo a oração. Elas não estão orando. E o que eu percebi? Eu percebi que as crianças, os adolescentes, eles estavam orando, não precisava do microfone, porque eles começaram a orar. E nesse primeiro encontro, Jesus já batizou com o Espírito Santo. Uma coisa que me chamou muita atenção, pastor Alex, foi uma frase que o reverendo disse. Ele falou assim: temos que colocar essas crianças em contato com o sobrenatural. Como é esse contato com o sobrenatural de crianças, jovens, adolescentes, nessas reuniões de sábado? Então, pastor, é difícil você encontrar uma explicação humana. Não tem. Porque há muito tempo a gente, quando eu falo, poxa, que Deus me trouxe para a juventude desde 2009, então já se vai alguns anos, eles passam e a gente não sente, A gente não sente. Mas eu nunca tive uma fase no projeto jovem como essa, de ver as crianças orando. Pastor, elas começam a orar, buscar o Senhor, e daqui a pouco elas estão chorando. E elas estão buscando um batismo com o Espírito Santo. Então a gente abre a Bíblia e a gente mostra na Bíblia quando isso começa. Fala da profecia de Joel, aí abre Atos dos Apóstolos e mostra quando Jesus, né, ali o escritor, né, Lucas relata ali
que Jesus ele ficou cerca de 40 dias aqui, falou que eles deveriam ir para Jerusalém e permanecer lá orando, que viria então a promessa, né, a descida. E ali se cumpre no Pentecoste o batismo com o Espírito Santo, com evidência em falar em outras línguas. Então ensina, se eu imaginar, abre a Bíblia e conta a história para os adolescentes, para as crianças. E fala, agora a gente vai orar, então, porque... Aí fala da necessidade que a gente tem de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, eles começam a orar, e daqui a pouco você vai ver criança falando em outras línguas, sendo batizado com o Espírito Santo. É tremendo isso, né, pastor? Agora, eu só tá falando, estou me lembrando dentro da história dos avivamentos, nós temos as Ilhas Hébridas. E o que aconteceu nas Ilhas Hébridas? Um pastor muito piedoso, que buscava querer ganhar muitas almas nas Ilhas Hébridas. E as Ilhas Hébridas, o diferencial que tinha nas Ilhas Hébridas, naquela igreja, muitos jovens. Você que está em casa, nós estamos aqui tratando sobre essa questão do projeto Ágil, do projeto de avivamento que está acontecendo no Gramacho. Então, lá... já é o século XX, então muito jovem. O reverendo Campbell, o nome do pastor, e ele então buscava atrair muitos jovens e ele dava aquilo que ele tinha no momento de fazer algumas atrações, festas, até que duas senhoras, 80, 84 anos, com problemas de saúde, uma série de coisas, elas vão ao pastor e diz ao pastor, pastor, a gente queria fazer uma campanha de oração para trazer mais almas, de avivamento, de oração. Aí o pastor, quando que ela queria orar? Ela queria orar aos sábados. Só que era justamente o dia do projeto jovem lá na igreja e tal. Aí ele falou, você pode orar, mas você ora em casa. Porque eu tenho um projeto com jovens, nós estamos fazendo algumas festas, estamos fazendo algumas festas com jovens e tal. Aquilo que é lícito não é nenhum pecado que ele estava querendo fazer, mas Deus queria algo maior, algo a mais. E aí elas pegaram e começaram a orar na casa delas, aos sábados, no horário do bendito culto lá do jovem da festa. Pastor, o que aconteceu? Os jovens, pelo Espírito Santo, lá no templo, ouvia a voz das senhorinhas orando e o coração deles começava a queimar. E eles saíam da reunião lá, iam lá para a casa da senhora. E aí começou a encher. Aí o pastor Campbell foi lá e falou, o que está acontecendo? Nem elas sabiam. Mas elas se proporam a orar sobre avivamento, aí conclusão, então passou depois para o templo, e as orações de sábado nas Ilhas Hébridas entre os jovens foram reuniões de oração. Tão impactante que, dentre os jovens que ali estava, ele vai vir uma jovem, que vai ser a mãe do presidente Donald Trump, e que essas senhoras vão ofertar para ela a Bíblia, que eles chamam de a Bíblia do Avivamento, que vai parar no oval da Casa Branca, na América. Então, se eu ver a importância da oração que o senhor está falando, eu queria contar isso aqui só para corroborar com o senhor como é importante o contato com o sobrenatural. Não, pastor, é verdade o que o senhor está falando e que a gente vê, né, na Bíblia, na história dos avivamentos. Então, é claro que, pastor, a gente consegue visualizar a fumaça, o cheiro, a gota, né? Aquela nuvem do tamanho da mão do homem. A gente consegue ver nessas crianças adolescentes. Agora, nós queremos o avivamento. Sim. Nós queremos o avivamento. O avivamento. Porque se todos os jovens, se as crianças, se os irmãos passam por um avivamento, né? Buscar ser cheio do Espírito Santo, querer ler a palavra de Deus, sabe? Obedecer a palavra de Deus, verdadeiramente amar as almas. Sim. Porque o que nós precisamos, por que ser cheio do Espírito Santo? Para que vocês possam ir e pregar o evangelho de poder. Sim. Então, o que acontece hoje na igreja? Todos nós precisamos de um avivamento, porque as almas, pastor, elas estão perdidas. Sim. Os jovens estão perdidos. Sim. Quer dizer, a gente olha para o mundo hoje, como tem pessoa perdida, está na mão do diabo, está nos vícios, está nas drogas. É o velho Alex lá,
está perdido. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos de um avivamento no tempo de hoje para que a gente gere novas almas, para que as almas se convertam ao Senhor. E isso é tão sério que o senhor está falando, porque esse jovem, essa criança, esse adolescente, ele ele vai sair para ser inserido numa sociedade, ou ele vai para a escola, ou ele vai para as universidades da vida. Há uma estatística, pastor, que de 100% de cristãos que vão para a universidade, 70 se desviam. 70% desses 100 se desviam. E eu volto àquela frase do reverendo: o contato com o sobrenatural é fundamental. Porque essa criança que está sendo batizada com o Espírito Santo, esse adolescente, esse jovem, essa presença do Espírito Santo, com certeza fará dele um Daniel na Babilônia, fará dele um José no Egito. O senhor acredita nisso, né? Eu acredito, com certeza, pastor. Eu acredito com certeza, porque o que vai fazer a diferença na vida do jovem hoje é se esse jovem ele é cheio do Espírito Santo. Se ele tem essa comunhão com Deus. Então, assim, ele verdadeiramente vai amar como a Bíblia manda amar, ele verdadeiramente vai se preocupar, né, com o próximo, com o colega de trabalho, da escola. Então, assim, ele vai ser luz no meio das trevas, porque ele está cheio do Espírito Santo, está cheio de Jesus. Né? Então, a nossa vida, para a gente fazer a diferença nesse mundo, só sendo cheio do Espírito Santo. Pastor, outra coisa que eu quero abordar com o senhor, que tem a ver com os pais, e aí eu quero dar uma palavra junto com o pastor para você, pai, que tem seu filho. Eu tenho um testemunho de um pai que a filha estava sofrendo com síndromes, pânico, medo, e ela chegou a desmaiar, foi numa Bienal, e ela desmaiou na Bienal. Ela ia no templo sede, ela se sentia mal, trêmula de ver tanta gente, e começou o projeto Ágil, de avivamento, começou aquilo tudo, e nós começamos a perceber a mudança dela quando ela começou a participar das reuniões. Você imagina, se fosse um caso, se você não acredita nesse contato com o sobrenatural, você tem que ir para um outro lado, tem que ir para um clínico, tem que ir para um psicólogo, tem que ir... Pastor do céu, essa jovem, que é a minha filha Suzana, ela foi curada nas reuniões de avivamento. Ela que estava com aquela síndrome do pânico, tudo acabou depois que ela começou a participar. Não é importante os pais investirem nos filhos? Pastor, olha, são vários os testemunhos assim de pais que Deus tem feito uma obra na vida dos filhos, né? E eles querem estar no sábado mesmo, eles querem estar. Então, esses encontros, eles acontecem. Cada sábado ele acontece ou na igreja central ou em uma das nossas congregações, né, no Rio. E a gente acredita que ele vai se expandir para outros estados aí. Essa é a visão que Deus tem dado ao nosso pastor, reverendo Zé Santana. Então, esse pai, ele precisa se preocupar. Por exemplo, normalmente a gente faz um aluguel de um ônibus para levar eles. É Copacabana, então a gente aluga um ônibus e vai. Então, quer dizer, esse pai é importante que ele queira assim, financiar a passagem desse jovem para ele estar nesse encontro. É um investimento na alma do filho. Você pode levar o filho para a praia, para o shopping, tal, nada disso é pecado. A gente sabe que não é e pode, deve fazer. Mas nada se compara ao investimento para que seu filho ele vá buscar o Senhor. É verdade. Então, você forma dentro dele essa dependência de Deus e não de um entretenimento. O entretenimento ele vai acontecer de uma forma natural. É normal que os pais levem os filhos no cinema, né, no parque aquático. Nada disso é pecado, isso não é pecado, né? Agora, o mais importante na vida do seu filho é ele ser cheio do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Porque quando vem os problemas, né, como o pastor falou, os problemas internos. Às vezes, pastor, trabalhando com jovens, né, e às vezes assim,
os adultos olham para o jovem e falam assim, mas jovem não tem problema. Eu discordo profundamente Isso é besteira. disso. Isso é besteira. Frescura. Não é bem assim. Não é bem assim. O jovem, ele tem um desafio interno. São vários desafios. O pastor, ele está no colégio. Ele tem um desafio, quer dizer, qual a profissão que ele vai seguir? Quem vai ser a esposa ou o esposo desse adolescente, dessa criança, lá na frente? Então, ele convive com essas coisas. Então, se o pai, né, não olha para o filho como alma e não ensina ele a buscar Deus, ele tem que buscar de Deus essas respostas. Se o pai não investe nisso, o filho vai ficar só com a parte do entretenimento, do pai que chega e dá isso, daquilo, e a alma dele, quando ele chegar à fase adulta, ele não sabe buscar Deus, ele não conhece Deus, ele não se rendeu a Jesus, e aí é um problema, pastor. É um problema. E eu quero trazer esse assunto para ajudar muitos pais, porque existem, pastor, muitas circunstâncias que nós, como pastores, encontramos no seio da família, e se tratando da criança e do adolescente agora, de problemas reais. Como eu estou trazendo um pessoal, que foi a minha filha Suzana, que ela desenvolveu uma síndrome de medo, de pânico, e ela estava entrando na adolescência. E aí a gente não pode achar que é besteira, que é frescura. Você imagina, ela quando começava a ver multidão, desmaiava, desesperava. E o senhor vê, né, pastor, a Suzana, quer dizer, a filha do senhor, o senhor está falando, pastor. Criada no meio da gente, da igreja, adorando e tal. Às vezes são os desafios internos Que eles vão passar. que vão passar. A gente passou, a gente sempre passou, pastor. Sim, Eu desde criança, né, só você voltar um pouquinho à sua infância e você vai ver que na sua vida, assim, foram vários desafios. Isso é verdade. O ser humano ele tem os desafios internos que às vezes não fala. Às vezes a criança, tem pai que acha assim, não, meu filho me conta tudo, né? Mas você está enganado. Ou você nunca foi criança. Pastor, eu tive uma situação já que eu fui atender uma criança aqui, você imagina, e ela parou de comer, ela não queria mais comer. Os pais desesperados, o médico, o endocrinologista deu para ela o diagnóstico de anorexia e a menina só emagrecia e não sabia. E aí eu pedi o Espírito Santo para me ajudar, porque o pai falou, já levamos no médico, já levamos nisso, então nós temos que levar no pastor. Vamos conversar com o pastor lá. Aí trouxeram aqui. Quando eles trouxeram, eu falei, eu posso ter uma conversa com ela e com as crianças junto? Com outras crianças? Pode. Aí os pais saíram, aí botou aqui Suzana, Joana, eram tudo crianças. E aí começamos a conversar, abaixamos até o nível deles, né, da criança, aí começamos a conversar outros assuntos aleatórios, aí eu abri a Bíblia, comecei a mostrar na Bíblia aquilo que eu estou falando, a gente está conversando aqui, que criança tem alma, criança tem anseios, e nós abrimos a Bíblia, começamos a falar de alimentos na Bíblia, e então a menininha abre o coração. Ela vira para a gente e fala assim, sabe por que eu não estou mais comendo? Porque eu vi meu pai e minha mãe brigar. Aquilo virou impacto. E ela estava convivendo com aquilo e ninguém sabia. Como o senhor está falando, as crianças têm dilema dentro delas. E o contato, vou repetir a frase do reverendo, com o sobrenatural, é como se isso fosse expurgado e a criança ela é liberta. Sim. Pastor, a minha inspiração, assim, Jesus e o reverendo. Olha, o reverendo Zé Santana é esse pastor que ele nos forma, nos ensina. E, pastor, ele sempre me ajudou nisso. Olha, criança tem alma. Sim. Criança tem alma. Então, quando você olha para uma criança, que bonitinho e tal, não sei o quê, mas ali dentro tem uma alma. Sim. Aquela criança ali, desde que ela veio ao mundo, então tem o vírus do pecado. Tá ali. Então, quer dizer, ali tem uma série de situações que ao longo da vida ela vai se desenvolvendo. Sim. Então, é importante, sim, que essa parte espiritual ela seja assim, muito bem atendida. E como que a gente faz isso? Trazendo o filho para buscar o Senhor, não tem outra forma. E, pastor, esse trabalho com os jovens, né, esse avivamento, a visão é ampla, né, do projeto jovem é amplo. Por quê? Porque Deus deu a visão ao reverendo de formar esse jovem
a ser um cidadão bem-sucedido em todas as áreas. Então, ali tem a formação espiritual, ali tem a formação do jovem como cidadão, ele querer ser uma pessoa influente na sociedade, que vai ocupar os melhores espaços para a glória de Deus, né? Ali também tem a formação do jovem, quer dizer, quando chega o tempo, né, de constituir família, então, quer dizer, deve se casar no Senhor. Os adolescentes e jovens são ensinados que essa fase da adolescência é uma fase que ele deve se dedicar, buscar o Senhor, estudar a vida profissional. Ele não deve se envolver com namoro antes do tempo, para não atrapalhar a carreira dele. Então tem o tempo para todas as coisas. A Bíblia ensina isso. Agora, isso que o senhor está falando é tão sério. Só um exemplo, eu estava aconselhando uma mãe recentemente e o filho dela estava querendo muito passar num concurso na Marinha e ele é um adolescente e então foi pago curso caro para ele, para tudo isso. Só que chegou um tempo, aí na escola ele conheceu uma mocinha e começou então a se relacionar com essa moça na adolescência. E aquele garoto focado, aquele garoto comprometido, pastor, ele ficou aquele garoto que tirava as menores notas na escola. Ele começou a ser aquele garoto, ele não conseguiu passar numa das provas que era importante para ele, porque, segundo a mãe, pastor, ele perdeu o foco. Isso que o senhor está falando, a adolescência é um período de você buscar o Senhor e depois, meu irmão, meter a cara nos estudos, porque senão atrapalha a carreira desse guri. E às vezes, e essa palavra a gente está dando muito para os pais, porque às vezes os pais eles perdem a noção dessas coisas e esquece que o adolescente ele não vai ficar adolescente para sempre, ele vai crescer e pode também não ter os pais depois. Não, então, agora nós pais temos uma responsabilidade que enquanto estamos nessa terra, dá tudo de Deus para poder, no futuro, a gente marcar, né, a vida desse jovem. Sim, senhor. Muito bem, pastor. Pastor, então o nosso trabalho tem sido esse, ajudando o nosso reverendo com jovens. Certamente, esses jovens aí, grande parte deles, né, é o futuro. É o futuro, é o futuro, é o nosso futuro. São eles. Então, a gente está aguardando a volta de Jesus, os sinais estão aí, né, pastor? E a qualquer momento o Senhor, ele vem buscar a igreja. Com certeza. E a gente vai estar para sempre com o Senhor. Então, a gente tem formado isso na mente dos jovens. Poxa. Agora, enquanto a gente está aqui na terra, né, pastor? Enquanto a gente está aqui na terra, então a gente deve continuar esse trabalho, que é o trabalho que Jesus mandou fazer. Jesus, ele falou, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, palavras do Senhor Jesus, e a gente quer formar esses jovens aí nessa linha, pastor. Glória a Deus. Olha, eu cheguei ao fim do meu programa abençoado, esse podcast abençoado. Foi uma bênção conversar com o senhor, meu pastor querido, e espero o senhor voltar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre jovens. Amém, pastor. Pastor, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu amado pastor Reverendo Zé Santana, Amém. Que eu amo e admiro, né? Então, o senhor falou da formação, como a gente tem sido abençoado. Agradecer a Deus pela vida do senhor, por essa iniciativa aí, né? De estar trazendo Amém. coisa boa para as redes. E... Sábado à noite. Verdade. Pastor, e agradecer também, né, pelo presente e privilégio de fazer esse trabalho com jovens, né? É gostoso demais, né, pastor? Pastor, eu me sinto um aprendiz, sabe? Eu tô mergulhado na oração, buscando o Senhor. Eu quero agradar a Deus e ganhar as almas e vamos ajudar o nosso reverendo. E é interessante porque a gente que já vem, né, caminhando, no mundo a gente tinha ídolos, no mundo nós temos aspirações. Só que quando a gente olha para o rostinho dessas crianças, quando passa o pastor, passa a pastora, ele olha assim com admiração, né?
A gente percebe isso, é como se fosse, não, eles são minha referência. Olha, um dia eu quero ser igual o pastor tal. Né? Eu vi o menininho, o Israel, é o Israel da Esther, filho da Esther. Israel. Meu sonho é ser como o senhor. Eu falei, olha, rapaz, tem certeza? A galera boa, né? Pastor Israel, Davi, Isaac. Ih, Aí tem as adolescentes, né? As meninas ali, a filha de Misael, as gêmeas, a filha de Simone Beatriz. E é aí, uma galera, né? galera Pastor, boa. obrigado. Deus abençoe o senhor. E eu creio que o senhor vai voltar. Pastor. Eu creio Amém. que o senhor vai voltar. Estamos aí para servir o Senhor Jesus, nosso reverendo. Que legal. Vamos em frente, pastor. Olha, eu vou me despedir por aqui, mas eu quero só te fazer um pedido. Curta, dê seu joia, tá? Comente, porque isso é muito importante para poder o YouTube entregar o nosso conteúdo. E guarda no seu sábado à noite, depois do Projeto Haja, às 22 horas, podcast do Mundo Real com histórias bombásticas. Hoje eu conversei com um pastor, homem de Deus, meu amigo Alex Fiuza. Deus abençoe você e sábado que vem tem mais. Shalom.